Muito bem, vamos então continuar com as nossas aulas de literatura brasileira, de língua portuguesa, e hoje nós vamos começar falando sobre o modernismo, primeira fase, e suas causas, consequências e aquilo que vocês precisam aprender para se dar bem no Enem. Primeiro, lembrem-se que o modernismo brasileiro ele é uma consequência direta das vanguardas europeias. Então nós tivemos, dei uma passadinha lá para dar uma estudadazinha em futurismo, primeiro movimento acontecido em 1909 lá em Paris, lançado o manifesto no jornal Le Figaro. Depois nós tivemos na sequência vários outros movimentos, alguns deles desapareceram no tempo, outros ficaram aí para estimular, digamos assim, essa nova arte, né? Tivemos o expressionismo, o impressionismo, que já existia muito antes, mas mais na pintura, foi revitalizado para a literatura. Nós tivemos também o dadaísmo, que é o mais radical de todos esses movimentos. Tivemos o surrealismo, mais um pouco tarde, 1924, e o surrealismo não vai, evidentemente, influenciar a Semana de Arte Moderna no Brasil, porque ela começou em 22. Mas ele vai ter um papel relevante a partir da segunda fase do modernismo. Você também pode estudar outros movimentos, como o cubismo, que vai também ter uma participação significativa na formação da nossa cultura moderna. E aí nós vamos chegar à Semana de Arte Moderna, né? Em 1922. Mas antes da Semana de Arte Moderna, aconteceram alguns movimentos aqui no Brasil que você tem que saber. Primeiro foi uma exposição de Lazar Segal, acontecida no ano de 1913. Lazar Segal, um pintor russo que veio para São Paulo, se casou com uma paulista e acabou sendo naturalizado brasileiro. Foi ele o primeiro a fazer uma exposição de arte moderna, os quadros dele, claro, influenciados mais pelo impressionismo, e o expressionismo na pintura, que já existiam há algum tempo, mas era uma visão completamente diferente daqueles quadros que eram mais quadros retratistas, retratavam aquilo que o pintor via. Os quadros de Lazar Segal mostrava a realidade, evidentemente, mas a partir de uma visão absolutamente pessoal. E essa visão envolve questões psicológicas, sociológicas, etc. O Lazar Segal acabou passando em branco, teve uma notinha apenas no jornal do Estado de São Paulo e pronto. Em 1915 teve outro fato que influenciou o surgimento da semana, que foi o surgimento do modernismo em Portugal. Lembre-se que a revista Orfeu, em 1915, é a revista que faz o lançamento do primeiro número lá em Portugal em 1915, inclusive com a participação de Ronald Carvalho, que é um dos brasileiros presentes na confecção da revista, e a revista fez um rebuliço no meio cultural português. Eles foram chamados de loucos criativos, né? Ousadamente loucos, modernos, futuristas, deram vários nomes a ele, mas acabou a revista chamando a atenção. Foram 2 números publicados, o terceiro número não chegou a ser publicado, embora tivesse sido feito. Fernando Pessoa é um dos participantes dessa revista, e o brasileiro Ronald Carvalho. Bom, por que então o modernismo português influenciou o surgimento do modernismo no Brasil? Ora, nós achamos sempre eu fui criado na cultura de achar que português era burro, que o português não tinha. E tinha fatos históricos que acabavam provando isso. Portugal, vocês sabem, teve
a maior quantidade de ouro que um país teve na história e não soube fazer nada com isso. Apenas se preocupou com a estética, com mostrar para o mundo que era rico, mas não deu muita utilidade a este ouro extraído aqui em Minas Gerais. Um dos fatos que eu aprendi nas aulas de história foi que quando um rei português tinha um filho um príncipe que ia se casar com uma princesa pretendente, por exemplo, Dona Maria da Áustria, que é um caso, eles caprichavam no luxo, chegaram a entrar em Viena, na Áustria, com 100 carruagens, todas blindadas a ouro, num luxo terrível. Mas você chegava em Lisboa e os becos podres, cheios de ratos miseráveis, mendigos, as cadeias cheias de ladrões, de assassinos. Então era um país que não soube aproveitar bem toda a sua fortuna. Daí essa histórica visão que a gente tem dos portugueses de serem um povo não muito voltado para o uso adequado da riqueza e da inteligência. O que é uma injustiça com o povo português, evidentemente. Né? Você não pode comparar atitudes de um líder, de um político, de um rei, com o do seu povo. Se fosse assim, o Brasil agora seria tão insano quanto o seu presidente. E não é o caso. Né? Mas vamos lá. Como a gente achava que o português era um ser sem muita inteligência, o Oswald de Andrade, no Bar Petit Trianon, em São Paulo, fez uma pergunta que deixou todo mundo desconcertante. Se os portugueses são burros e já são modernos, o que é que nós brasileiros somos? E isto acabou mexendo muito de forma, claro, criativa e a título de gozação, mas no fundo, mexeu muito com a gente. E isso também acabou ajudando a formação desse grupo modernista. Em 1917, Monteiro Lobato foi à exposição da Anita Malfatti, vocês conhecem muito bem. Nessa exposição, ele não entendeu nada, também não gostou e fez aquele artigo histórico Paranoia ou Mistificação, que acabou praticamente destruindo a carreira profissional da pintora Anita Malfatti, que era filha de italianos, e os pais podres e ricos colocaram a menina, que tinha um defeito na mão, a mão dela era torta, a mão direita, e ela pintava com essa mão e pintava os melhores quadros. Então os pais resolveram investir, mandaram a Anita Malfatti para as 3 principais escolas de belas artes do planeta. Né? Entre elas, a de Londres, Escola de Belas Artes de Londres, a Escola de Belas Artes de Paris, que era mais bam da época, e a Escola de Belas Artes de Nova York. Portanto, quando ela voltou ao Brasil, a imprensa abriu os braços para ela. Ela fez essa exposição, todos os quadros foram vendidos, exceto um, O Homem Amarelo, que ela resolveu guardar para ela, que, aliás, é o seu melhor quadro. E Monteiro Lobato, então, fez um artigo que, em poucas palavras, dizia que era maluca, que a arte moderna de pintura que vinha aí era maluca, era coisa de doido, de paranoico, coisa voltada para o misticismo, e botou lá embaixo a arte da Anita Malfatti. Em 1919, nós tivemos também uma espécie de incorporação da escultura e da arquitetura no grupo dos modernistas, que frequentava aquele bar em São Paulo, o Bar Petit Trianon, que ficava próximo à Faculdade de Direito de São Paulo, onde os estudantes tentavam dar um upgrade na arte brasileira naqueles anos de 1920 e 1919. E então encontraram um cara chamado Vitor Brecheret, e foi o Oswald de Andrade que levou e incorporou ao grupo modernista, nascendo então este grupo, que vai em 3 dias em São Paulo, nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, esse grupo vai, digamos assim, permitir, promover, digamos assim, esta coisa que a gente chama hoje de arte moderna. O grupo, lógico, formado
por esses meninos do PT Trianon. Vocês estão vendo aí fotos da época, né? Um dos mais aguerridos, esse rapaz aqui, Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, perdão, Mário de Andrade, que foi um dos mais, uma espécie de líder desse movimento. Aqui vocês têm a foto, o Mário rodeado de vários, aqui embaixo, aqui nessa parte aqui, da primeira foto, embaixo, sentado, é o Oswald de Andrade, e o Mário de Andrade está aí, aqui do lado esquerdo, né? Portanto, foi o grupo que formou a Semana de Arte Moderna em 3 dias, 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, Teatro Municipal de São Paulo, com orçamento financiado, é bom que se diga, orçamento financiado pela elite cultural de São Paulo, distante do governo. Lembre-se que o governo era política café com leite. Eles não valorizavam. Não é o primeiro governo brasileiro que não está nem aí para a arte. Né? A política café com leite não queria nem ouvir falar. Só falavam de boi, pasto, leite, carne, terra. Era isso. Embora, no final do ano, pegavam suas fortunas e iam para a Europa para gastar em Paris, na chamada Belle Époque parisiense. Né? Esses rapazes eram filhos, ou amigos, ou ligados àqueles que vieram da Europa, pequenos comerciantes, pequenos industriais, e até muitos agricultores também do café, que pensavam diferente, faziam parte disso que a gente chama hoje de lado B da sociedade, que não era muito bem visto pelo pessoal da política café com leite. Tiraram o dinheiro do bolso, alugaram o teatro uma semana, por isso o nome Semana de Arte Moderna, embora tenha sido para o público apenas 3 dias, 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Além disso, vocês estão vendo aí alguns documentos desse período, documentos que foram preservados. Aqui vocês têm alguns livros produzidos por esse grupo, cartazes, publicidades, propagandas. Aqui nós temos um dos ingressos ou divulgação nos jornais da época, com a presença de Vila Lobos, que, aliás, levou muita gente ao teatro. Os 3 dias da Semana de Arte Moderna foram de intensa produção e de contestação. E aí os alunos ficam... o que é que eles queriam? Eles queriam a ruptura com o passado, né? Eles queriam implantar as ideias da chamada... das vanguardas europeias aqui no Brasil. Muitos, inclusive, chegam a criticar, dizendo: mas isso aí não é novidade, a Europa já estava fervilhando. Sim, a Europa estava fervilhando dessas ideias, mas no Brasil, infelizmente, nós não tínhamos nada aqui. E as vanguardas europeias vieram. Portanto, eles queriam uma ruptura com o passado. Essa era a ideia principal da Semana de Arte Moderna, uma ruptura com o passado. Vocês estão vendo aí a Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade dessa foto. E vocês estão vendo aqui embaixo um quadro, inclusive, com essa arte cubista, futurista, que foi muito criticada, inclusive, pelo Monteiro Lobato ali em 1917. Né? Aqui estamos falando justamente da influência do cubismo, do expressionismo e do futurismo nas artes plásticas no Brasil, inclusive, mais tarde vai influenciar decididamente a literatura. A Semana de Arte Moderna, portanto, eu falei para vocês, ela aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo. Vocês estão vendo aqui o Teatro Municipal de São Paulo, todo iluminado. Aliás, uma frustração, já tive 2 vezes lá em São Paulo e não consegui entrar no teatro. Passei por fora, parei, olhei, estava fechado no momento e não consegui entrar, não conheço o teatro lá dentro.
Aqui vocês estão vendo os dias que foram decisivos. Aqui vocês estão vendo um quadro de pintura dadaísta, que é feito com recortes, né? O dadaísmo, para ele, tudo é arte, né? Quem vai determinar se é arte ou não é quem faz. Portanto, eles formam um grupo radical e que muitas dessas ideias acabaram também aqui tendo influência no nosso modernismo. Aqui vocês estão vendo no dia 13, vamos fazer aqui um estudo rápido de como essas coisas aconteceram. Dia 13, tivemos a presença de José Pereira da Graça Aranha, foi ele que fez a abertura da Semana de Arte Moderna, né? Foi aplaudido, e aplaudido por um motivo muito simples, né? Eles precisavam de alguém da academia, alguém que tivesse notoriedade para, evidentemente, fazer a apresentação. Porque, entendam, eram estudantes, a sociedade não ia acreditar no movimento, né? Não ia acreditar no movimento. Então, no primeiro dia, a abertura foi feita por Graça Aranha, que fez um discurso chamado A Emoção Estética da Arte Moderna. A academia não gostou, Graça Aranha se desligou da academia 2 anos depois, em 1924. Em 1931, a academia tentou trazê-lo de volta, quando os ânimos já estavam, digamos assim, menos acentuados. Fizeram então a moção de pedir para que ele voltasse, porque já não havia mais brigas, já não havia mais sentido estar brigando, porque a academia tinha aceito, inclusive, membros já em 1930, um membro da Semana de Arte Moderna acabou participando da Academia Brasileira de Letras e não tinha mais sentido ficar brigando. Então foram lá chamar a Graça Aranha, chamaram Graça Aranha no final do ano, ele esperaria a academia abrir para tomar posse, mas ele morreu em 1931, subitamente um ataque fulminante do coração, e Graça Aranha foi embora em 1931. Foi a principal atração. No dia 15, Guiomar de Novaes, musicista ou música, como queiram, que era uma mulher que eu não diria que ela não era uma Chiquinha Gonzaga, mas ela foi muito influenciada por essa união da música popular brasileira com a música clássica. Guiomar de Novaes participou do evento, Vila Lobos participou no dia 17, na sexta-feira, e participou também dia 13, o Vila Lobos. Vila Lobos participou, foram 2 participações. Na primeira foi muito aplaudido, na segunda foi vaiado, porque ele foi com um sapato de um lado e uma sandália de couro do outro. E aí foi xingado pelos participantes, pelo público da plateia, foi xingado como maestro futurista, porque ele estava com a sandália e com o sapato. Ele esperou as vaias terminarem e mostrou ao público que ele tinha comprado um sapato especialmente para o movimento, e o sapato causou nele um calo, e ele teve que usar a sandália de couro. Não foi nada porque ele é maestro futurista. Ele, inclusive, fez um discurso extraordinário. Ele disse: eu sou maestro futurista, sim. Mas sou maestro futurista não é porque eu estou com a sandália de couro e um sapato mocassim. Sou maestro futurista porque a arte clássica, ela é vertical. A arte popular, ela é horizontal. E a minha arte, ela é em diagonal. Portanto, a arte dele tanto pega o clássico como une ao popular, formando inclusive aquelas músicas que são conhecidas até hoje, né? As Baquianas número 5, todo mundo conhece. Ele pega a Bá, que é o clássico, e une com o chorinho brasileiro, formando aquela música extraordinária que tomou conta do mundo. Foi o principal maestro brasileiro naquela época. E acredito que até um de todos os tempos. Não temos nomes para superar Vila Lobos. No mínimo, chega ao nível que ele chegou. Então, a semana foi isso. Se vocês forem olhar do ponto de vista
técnico. Tinha nada na Semana de Arte Moderna para se transformar nesse movimento maravilhoso que revolucionou o país. Não tem nada disso, nem nada de revolução. A Semana de Arte Moderna foi uma semana de contestação. E a contestação existia exatamente em função do que queriam os rapazes, que, na verdade, era uma espécie de ruptura com tudo que representasse passado. Né? Daí, da Semana de Arte Moderna, nasceram os movimentos que vão tomar conta daquilo que a gente chama de movimentos da fase heróica do modernismo brasileiro. O que é fase heróica? A primeira fase, que foi a fase de implantação da ideia, a fase de luta e de concretização dessa luta. Portanto, foram 8 anos, 1922 até 1930, de muita briga, muita confusão, muitos movimentos radicais que acabaram gerando atritos, brigas. Dizem os críticos que os modernistas da primeira fase perdiam mais tempo brigando do que produzindo livros. E era verdade. A grosso modo, a gente poderia dizer que Carlos Drummond de Andrade, da segunda fase, publicou mais livros de poesias que todos os livros de poesia que surgiram de 1922 até 1930. É verdade. Por quê? Porque eles brigavam muito, eles tinham que produzir revistas, tinham que convencer. Um país como esse, minha gente, vocês sabem que o Brasil, para absorver uma nova ideia, demora pra caramba. Como demora também para se largar das ideias antigas. Né? Eu sei que é impossível a gente romper com o passado, mas tem certas coisas que a gente tem que abrir a porta para o novo. E o Brasil tem certa dificuldade para esse novo. E esses movimentos todos, ao todo foram 4 movimentos que surgiram ao longo da primeira fase do modernismo. Vocês têm aqui o movimento Pau-Brasil, que foi liderado por Oswald de Andrade. O que é que queria o movimento Pau-Brasil? Exaltar o primitivismo, questionar, refazer a visão histórica que tínhamos a respeito da formação cultural do Brasil. Era um que nós chamamos de nacionalismo crítico. Não é aquela coisa de não, Brasil acima de todos, né? Não, nada disso. Era uma espécie de volta no tempo, estudar toda a história brasileira para dela tirar uma lição, principalmente naqueles momentos em que houve uma intenção para que a gente acreditasse que aconteceu daquele jeito. Oswald de Andrade vai ser, portanto, um questionador. Por isso ele vai valorizar o primitivo. No fundo, Oswald de Andrade vai dizer para a gente o seguinte: se não fossem os negros, os índios e o povão, não havia arte. Não tem como haver arte. Porque a contribuição dada por esses povos primitivos, a contribuição dada pela linguagem primitiva, pelo português falado nas ruas, com todos os seus erros e com todos os seus acertos, é infinitamente maior do que qualquer cultura vinda de fora. Então eles vão valorizar muito aquele primitivismo. Nós questionando, evidentemente, uma elite. Em seguida veio o movimento verde-amarelo, que fazia uma contestação a Oswald de Andrade. Né? Inclusive, depois eles criaram um movimento, como símbolo do movimento, uma anta. Por isso que era chamado movimento verde-amarelismo ou o grupo da anta. Eles diziam que Oswald de Andrade deveria, o movimento para o Brasil, não assim como eu estou falando, mas eles questionavam a teoria de Oswald, dizendo o seguinte, que uma anta, quando se sente aprisionada, ela arrebenta. Quando ela se sente aprisionada, ela arrebenta tudo que está ao seu redor, mas ela não olha para trás. Ela sai correndo para se libertar daquilo, olhando sempre para frente. Era uma crítica ao Oswald de Andrade, estava voltando no tempo para fazer a análise do Brasil. E eles, o Grupo Verde e Amarelo, era
nacionalista, mas de um nacionalismo absolutamente eufemista. É aquele nacionalismo que, mais ou menos das músicas de Ari Barroso. Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, vou cantar-te nos teus versos. O Brasil samba que dá, bandoleiro que faz gingar, o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Um dos líderes do movimento era o Plínio Salgado, aquele que disputou a eleição presidencial com a ideologia do integralismo. Era ele mesmo. E eu sei que talvez os pais de vocês tenham estudado num livro de educação moral e cívica do Plínio Salgado, que era muito vendido aqui no Brasil, né? E foi ele que, inclusive, colocou aquela ideia de que a gente tem que tratar a bandeira do Brasil daquele jeito, tem que ter uma forma de dobrar, tem a forma de guardar, não, se ela ficar exposta não pode ficar no escuro. Essa coisa toda. Foi Plínio Salgado que inventou tudo isso, esse eufemismo, esse amor à pátria. Não é amor, é quase uma submissão à pátria, o que ele criou. Mais tarde, Oswald de Andrade, contra o grupo Verde e Amarelo, e em resposta a este grupo, criou o movimento antropofágico, que foi o mais importante. Oswald de Andrade vai dizer com esse movimento que não existe cultura brasileira, portuguesa, inglesa, alemã, não existe fronteiras nacionalistas entre culturas. Uma cultura se alimenta de outra cultura para poder se constituir como cultura, né? É a lei do antropófago, só me interessa o que não é meu. Aí ele vai dar um show nisso aí, essa teoria fantástica, que mais tarde a gente só vai ver que ele tinha razão quando a gente vê a bossa nova, que é a união do samba africano com o jazz americano, o cinema novo brasileiro, que é a união das ideias daquele cinema hollywoodiano com o cinema de crítica social, né? Então a gente vai perceber que tudo que nós criamos, no fundo, não é nada novo, porque tem uma base sempre numa cultura alheia, que a gente aproveita para dar uma espécie de reforço, dar uma cara nova, uma ideia nova e seguir em frente, cultuando e sobrevivendo. É mais ou menos isso que Oswald de Andrade disse. A revista de antropofagia foi publicada no jornal Diário de São Paulo e demorou aí 33 edições. Foi a revista mais longeva da época, do período da primeira fase do modernismo brasileiro. Aqui vocês estão vendo os nossos artistas principais desse período, que vamos estudar na próxima aula. Estão vendo aqui Mário de Andrade, que é o líder nato do movimento. Oswald de Andrade, o mais rebelde dos escritores. Vocês estão vendo aqui Vitor Brecheret, que vai liderar a parte de escultura e também de toda a parte de arquitetura e escultura ficou com o Vitor Brecheret. Anita Malfatti, que é a nossa pintora, que foi extremamente injustiçada por Monteiro Lobato. Vocês estão vendo aqui Menotti Del Pitta, que é um dos escritores também dessa época, embora já na Semana de Arte Moderna ele já era escritor há mais de 9 anos, já estava no mercado. Tarsila do Amaral, que vai ser uma das esposas de Oswald de Andrade, vou contar essa história depois a vocês, e o Ronald Carvalho, que participou da fundação da revista Orfeu, que inicia o modernismo em Portugal, e também participou da formação da Semana de Arte Moderna no Brasil, e o Paulo Prado, que foi uma espécie de patrocinador, o cara que mais gastou dinheiro na Semana de Arte Moderna, e ele também, além disso, financiou vários artistas que começaram sua carreira no Brasil, artistas que ninguém acreditava. Paulo Prado investia pesado, tinha muito dinheiro, era produtor de café, exportador, tinha muita grana para gastar, e inclusive era casado com uma das mulheres mais bonitas de São Paulo. Dizem as más línguas que o Graça Aranha aceitou o convite de vir para a Semana de Arte Moderna só para ter a oportunidade de ficar olhando
uma semana para a esposa de Paulo Prado. Mas isso não está nos anais da literatura, isso é só fofoca literária, né? Então, vimos aqui a Semana de Arte Moderna. No próximo vídeo nós veremos esses autores, vamos estudar cada um desses autores da literatura, não vamos estudar o Vitor Brecheret, não vamos estudar a Anita Malfatti, vamos estudar o Oswald Menotti, o Mário de Andrade, o Manuel Bandeira e outros escritores que participaram ou não da Semana de Arte Moderna, mas que estão inseridos na produção cultural de 1922 até 1930 e são, digamos assim, seguidores, digamos assim, desta linha de comportamento da Semana de Arte Moderna, entre eles o Monteiro Lobato, que foi crítico de Anita Malfatti. Depois eu explico essa história para vocês. Até a próxima.